Entender economia não é apenas para especialistas ou acadêmicos. É, na verdade, uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa que deseje tomar decisões mais conscientes sobre dinheiro, trabalho e investimentos. A economia está presente em todas as dimensões da nossa vida. Desde a compra de um café até as políticas que afetam os juros do cartão de crédito, a inflação dos alimentos e o crescimento das empresas. Uma boa formação em economia, especialmente em áreas como macroeconomia, economia internacional e finanças públicas, permite compreender como esses fatores se conectam e influenciam o cotidiano das pessoas e das empresas. Durante períodos de instabilidade, como em momentos de hiperinflação ou crise fiscal, o conhecimento econômico passa a ser extremamente valorizado. No Brasil, por exemplo, houve momentos em que a inflação anual superou os 5.000%. Isso significa que os preços dobravam em questão de semanas, levando a população e as empresas a buscarem desesperadamente formas de preservar o valor do dinheiro. Nesses períodos, o mercado financeiro começou a se consolidar como um espaço não apenas de especulação, mas de proteção de patrimônio e, posteriormente, de fomento ao crescimento econômico. É importante entender que o sistema financeiro não existe apenas para gerar lucros, mas também para alocar recursos de maneira eficiente. Ao conectar poupadores com investidores, ele permite que empresas cresçam, que novas ideias floresçam e que consumidores tenham acesso a crédito. No início, o foco era sobreviver à inflação. Mas com a estabilização da moeda e a introdução de planos econômicos como o Plano Real, o sistema financeiro brasileiro evoluiu e passou a apoiar o setor produtivo, financiando desde pequenas empresas até grandes corporações. Empreender com base em conhecimento econômico sólido significa entender que dinheiro não deve ser o ponto de partida, mas sim uma consequência. A busca cega por riqueza pode levar a frustrações e escolhas erradas. Em vez disso, a trajetória mais sustentável envolve 3 elementos-chave: fazer o que se ama, buscar excelência e, por consequência, alcançar a prosperidade. Quando se trabalha com paixão, o tempo investido não parece um sacrifício. Isso se conecta com o conceito do livro Outliers, de Malcolm Gladwell, que destaca que indivíduos excepcionais geralmente dedicaram mais de 10.000 horas ao seu ofício. O sucesso raramente é fruto do acaso. Ele é moldado pela persistência, foco e uma paixão genuína pelo que se faz. Essa paixão, quando direcionada e alimentada por educação e prática, leva naturalmente à excelência. E excelência, por sua vez, cria valor, seja no campo das artes, dos esportes ou dos negócios. É por isso que jogadores de futebol, músicos e empresários podem alcançar grande sucesso. Não se trata de injustiça, mas de contribuição econômica. Um atleta que mobiliza bilhões de pessoas em torno de um campeonato mundial está gerando uma movimentação econômica imensa, desde publicidade até turismo. Da mesma forma, grandes empreendedores como Bill Gates ou Steve Jobs criaram produtos e serviços que beneficiaram bilhões de pessoas ao redor do mundo. Eles não herdaram fortunas, mas construíram soluções que resolveram problemas reais, transformando inovação em riqueza. Um ponto crítico na economia de um país é o papel do Estado. Quando o governo gasta demais e financia esses gastos imprimindo dinheiro ou contraindo dívidas excessivas, os efeitos são devastadores. Durante décadas, o Brasil enfrentou altos índices de inflação justamente porque os gastos públicos não eram compatíveis com a arrecadação. Planos econômicos tentaram conter os sintomas, congelando preços ou confiscando poupanças, mas sem atacar a causa estrutural: o desequilíbrio fiscal. O Plano Real representou uma virada importante ao adotar uma estratégia baseada na teoria monetarista, reconhecendo que controlar a quantidade de moeda em circulação era essencial para conter a inflação. Ainda assim, problemas persistiram porque o plano não resolveu completamente os desequilíbrios fiscais. O governo continuava gastando mais do que arrecadava, o que forçava o Banco Central a manter juros muito altos. Juros altos são como um freio de mão puxado para a economia. Eles encarecem o crédito, dificultam o crescimento das empresas e limitam o consumo das famílias. É comum ver negócios promissores serem abatidos em pleno voo por uma elevação abrupta na taxa de juros,
o que mostra como as decisões macroeconômicas têm impacto direto na vida das pessoas e das empresas. Com o tempo, alguns estados brasileiros passaram a se organizar melhor que o próprio governo federal, criando ambientes mais favoráveis ao empreendedorismo. Isso mostra que boas práticas de gestão pública, com responsabilidade fiscal, eficiência e planejamento, podem ser adotadas em diferentes níveis. O mercado financeiro também evoluiu nesse contexto, tornando-se mais sofisticado e abrangente. Hoje, existem instrumentos de longo prazo como debêntures, CRIs, CRAs e até títulos de previdência com vencimentos muito estendidos, que ajudam a planejar o futuro das famílias e financiar o crescimento do setor produtivo. Esse amadurecimento do sistema financeiro permitiu a introdução de instrumentos como o Private Equity, que consiste em investir em empresas com alto potencial de crescimento para impulsioná-las. Muitas empresas brasileiras hoje reconhecidas internacionalmente, como Natura, Localiza e outras, foram fortalecidas por esse tipo de financiamento, sendo incentivadas a abrir capital e acessar o mercado de capitais. O papel do mercado deixou de ser apenas reativo, tentando sobreviver à inflação, e passou a ser proativo, impulsionando o desenvolvimento econômico do país. Além disso, o Brasil desenvolveu soluções inovadoras, como títulos previdenciários estruturados para garantir uma renda futura ao investidor. São mecanismos que acumulam valor ao longo do tempo, e ao chegar à fase de aposentadoria, começam a pagar benefícios mensais. Esses produtos são exemplos de como o sistema financeiro pode se alinhar com as necessidades da população, promovendo educação financeira, segurança e planejamento de longo prazo. Por fim, é essencial entender que juros altos não são uma imposição arbitrária do Banco Central. Eles são, na verdade, um reflexo direto do comportamento fiscal do governo. Se o Estado gasta mais do que pode e precisa se endividar continuamente, os juros sobem para atrair investidores dispostos a financiar esse déficit. Quando o governo é disciplinado, gasta com responsabilidade e investe com eficiência, o risco diminui, os juros caem e o país cresce. Portanto, educação econômica não é apenas sobre saber o que é inflação ou câmbio, mas sobre entender como escolhas políticas, institucionais e individuais moldam o nosso presente e o nosso futuro. Quem deseja prosperar financeiramente deve buscar, antes de tudo, conhecimento. Estudar economia, finanças e comportamento de mercado é uma forma de se libertar da dependência de decisões alheias e começar a construir um caminho sólido com base em escolhas bem informadas. Isso vale tanto para quem quer empreender quanto para quem quer investir ou simplesmente cuidar melhor do seu dinheiro. O segredo está em alinhar paixão, excelência e estratégia, os 3 pilares de uma vida financeiramente equilibrada e profissionalmente gratificante.